Olá pessoal, tudo bem? É, Estamos aqui novamente, né? Vamos fazer mais um vídeo aí para a gente tirar algumas dúvidas, né? Ver onde a gente não entendeu direito o conteúdo e para a gente ir bem nas avaliações, tá? Vamos fazer uma revisão de algumas coisas que a gente trabalhou aí, tá bom? E caprichar nas avaliações futuras aí, tá? O primeiro conteúdo que a gente trabalhou lá, né? Foi a parte das médias, né? A gente tem dois tipos de média aí, né? Média aritmética simples, né? E a média aritmética ponderada, né? A média aritmética simples, né? Ela consiste em a gente somar os valores que a gente tem e dividir pelo número de termos que ali está, né? Por exemplo, eu quero tirar uma média, né? O que que é a média, né? É você nivelar aquilo dali, né? Por exemplo, eu tenho lá uma determinado, não sei, pode ser árvores, né, que estão uma com esse comprimento, a outra com esse comprimento, né, outra com essa altura, né, outra com essa altura. E eu quero ver qual que é a média de crescimento dessas minhas árvores, qual que é a média de tamanho com que elas estão, né? Então, se elas estiverem plantadas aqui, né, claro que aqui está chegando ao solo, né, eu preciso ver isso, né? O que que eu vou fazer? Eu vou ver o comprimento de cada uma, né? Vou somar todos os comprimentos e vou dividir pela quantidade de árvores, né? Eu vou ter uma média, né, de altura com que está essas árvores minhas. Isso a gente chama de média simples, tá? Então, por exemplo, aqui, né? A gente tem aqui, ó, Alexandre, né? Tirou 6, 4,5, 7 nas provas e 7,5 no trabalho. Ficou com que média, né? Veja que quando a gente fala em média, a gente nota que é uma coisa que a gente quase que trabalha no dia a dia nosso, né? A gente precisa saber qual foi a média das nossas notas, qual que é a média bimestral, para que eu não fique com nota vermelha, né, no nosso histórico escolar. Qual que é a média que eu preciso alcançar, né, no final do ano para que eu seja aprovado, né? Então, a média é uma coisa bem recorrente assim, do nosso dia a dia. Como que a gente vai fazer isso daqui, então, né? A gente vai somar, né, todas as notas dele e vai dividir pela quantidade de avaliações, né? Então, 6 mais 4,5 mais 7 mais 7,5. Somando tudo isso daí, deu 25, né? Dividindo por 4, ele ficou com a média de 6,25. Então, essa foi a média de todas as avaliações dele, né? Essa média chama-se de média aritmética, né? Média das notas, né? Uma média aritmética simples, tá? Então, vamos limpar isso daqui, né? Para a gente ir um pouquinho além. Então, assim, no segundo, né, a gente tem ali, a média pode ser um número, né, também, isso é muito bem lembrado, que ela não representa, né, um valor da realidade, né, ou seja, né, por exemplo aqui, a gente tem um exemplo aqui que é bem legal, assim, da gente ver isso daí, né, é, Luana tem 3 irmãos, Danilo tem 4, né, e Paola tem um. Quantos irmãos eles têm em média, né? Então, veja, quando a gente soma 3 mais 4 mais um dá 8. Dividindo por 3 vai dar aproximadamente, né, 2,67, né? Mas veja, não existe 2,67 irmãos, né? Não existe irmão pela metade, né? Os irmãos são números, são pessoas reais, são números inteiros, né? Mas ele tem uma média de 2,6, né? O que quer dizer isso aí? Isso é uma média, né? Não quer dizer que seja um valor real, né? Não é um número que ocorre na realidade, né? Então aqui, ó, como está muito bem dito, né? Em média, cada um tem 2,67 irmãos. A afirmação é correta, mesmo que ninguém, né, possa ter 2,67, né? Não existe isso, né? Mas, como a gente está se tratando de média, é um número, né? Então, no exemplo 3 também diz assim, ó. No gráfico estão as quantidades de máquinas vendidas por uma indústria no primeiro semestre de um ano. Qual foi a média, né? Opa, desculpa, deixa eu voltar. Qual foi a média, né? Só um pouquinho. Qual foi a média aritmética das vendas, né? Então, veja, a gente tem aqui o mês de janeiro vendeu 20 máquinas, né? Mês de fevereiro vendeu 30 máquinas, mês de março vendeu 40 máquinas, mês de abril 40 máquinas, maio, né? 60 máquinas e junho 50 máquinas. Veja que tem oscilação, né? Um mês vende mais, um mês vende menos, né? Mas a empresa quer saber a média de vendas que ocorreu durante esses meses aí, né? Então, como que ela vai fazer, né? Ela vai pegar todas as máquinas vendidas, no mês de janeiro vendeu 20,
mês de fevereiro vendeu 30, mês de março vendeu 40, mês de abril 40, mês de maio 60 e mês de junho 50. Tudo isso divididos por 6, né? Então, quando a gente soma todos os valores e divide por 6, quanto que vai dar, né? Então, veja, somando tudo, deu 240 máquinas. Dividido por 6 meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, a gente vai chegar numa média de 40 máquinas, né? Ou seja, né, a média de vendas, né, de equipamentos dessa empresa foi de 40 por mês. Na média, né, foi vendido 40 equipamentos por mês, se for fazer uma média de todos os meses, né? Então, diz aqui na resposta, a média aritmética das vendas é de 40 máquinas por mês. Quer dizer que se traçasse uma linha, né, todos os meses, na média, foi vendido 40 máquinas, beleza? Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a média ponderada, né? O que que é a média ponderada, né? Então, como diz aqui, a média ponderada é calculada por meio do somatório das multiplicações entre os valores e pesos divididos pelo somatório dos pesos, né? Então, por exemplo, aqui, a gente tem aqui, João fez 4 avaliações, né? Na primeira ele tirou 7,5, tinha peso 2. Na segunda ele tirou 8,5, que tem peso 3. Na terceira ele tirou 5, que tem peso 3. E no trabalho ele tirou 9, que tinha peso 2, né? Quer dizer, qual foi a média, então, dele, né? Veja que cada avaliação tem um peso diferente, né? Uma vale 30%, outra vale 20%, outra vale 1%, e assim por diante. A gente precisa calcular isso daí, né? Então, o que a gente vai fazer lá? Você viu que ele tem, então, a primeira avaliação, 7,5. Então, vai ficar 7,5 vezes o peso da avaliação, peso 2. Então, vezes 2. Mais, né? Na segunda avaliação, ele tirou 8,5. 8,5. E o peso dessa avaliação era 3. Então, vezes 3. Na terceira, ele tirou 5. Então, mais, né, o valor da terceira avaliação, que é que ele tirou 5. E tinha peso 3 também, né? E no trabalho que ele fez, ele tirou 9. Ele tinha peso 2, né? Então, no trabalho, ele tirou 9, né? E tinha peso 2. Tudo isso dividido, né, pela quantidade, né, de pesos que tinha lá. Então, tem 2, 5, 8, 10. Tudo isso dividido por 10. Então, veja, quando a gente soma, né, multiplica todos os valores, soma e divide por 10, a gente vai chegar na nossa resposta aí, né? Qual foi a média dele, uma média final, né? A média ponderada, porque cada avaliação tinha um peso diferente da outra. Não é igual a média aritmética simples, que você soma tudo e divide pela quantidade de termos. A média ponderada, né? Você precisa multiplicar, né, o valor, o quanto ele tirou, né, no caso aqui a gente está falando da avaliação, vezes o peso de cada avaliação, né, soma tudo e divide por 10, que no caso teve 10, o peso total foi 10, né, a gente somou 2 mais 3, mais 3, mais 2, deu um total de 10. E aí a gente chega na média final do menino aí, beleza? Então vamos limpar isso daqui, né? E vamos para frente. Então, aqui, ó, em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de 4 tipos de avaliação, calculando a nota bimestral pela média ponderada dessas avaliações. Se a tabela apresenta as notas obtidas por um aluno nos 4 tipos de avaliações realizadas e os pesos dessas avaliações, sua nota bimestral foi aproximadamente igual a quanto? Bom, mesma coisa, né? O que a gente vai fazer? Vai pegar a nota e multiplicar pelo peso. Então, vamos pegar aqui a primeira nota, que ele tirou 6 vezes o seu peso ali, que era 4, né? Então, vou colocar um parênteses aqui, tá? A segunda nota que ele tem mais, a segunda nota que ele tirou 7 vezes, né? Vou colocar um parênteses aqui também, tá? 7 vezes o peso da avaliação, no caso ali era 4. Muito bem. Mais, né? O seminário, ele tirou 8, então mais 8 vezes o peso ali. O seminário tinha peso 2, né? Mais, né? O trabalho em grupo, né? Ele tirou 9 e tinha peso 2 também, né? Muito bem. Tudo isso, né? Dividido pela quantidade, né? O total de pesos, que no caso aqui o total de pesos, né? Foi de 4, mais 4, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. Então, divididos por 12. Quando a gente multiplica todos os valores e depois soma
né? Soma tudo isso e divide por 12, né? A gente vai encontrar, né, a nossa resposta, né? A nossa média final, que vai dar em torno daí de uns 7,2, mais ou menos, tá? Então, eu deixo para vocês praticarem aqui, né? Pratiquem em casa aí, faça a multiplicação de todos os valores que estão entre parênteses, soma todos e depois divide por 12. Vocês vão achar a média. Pode ser, vai dar aproximadamente, aqui acho que 7,2. Veja se vocês chegam nessa resposta aí. Pode dar um pouquinho mais ou menos, eu não sei de cabeça aqui, tá? Muito bem. Aí, nós temos o exemplo 3, né? Que diz assim, Patrícia, né? É gerente de uma loja de roupas femininas e, para renovar o estoque, comprou 12 vestidos curtos por R$ 75 cada um e 10 vestidos longos por R$ 88 cada um. Quantos reais Patrícia gastou na média, né? Então, veja, ela comprou 12 vestidos, então vai ficar lá 12 vezes o valor dos vestidos, que é 75, né? 12 vezes 75, mais, né? 10 vestidos por 88, mais 10 vezes R$ 88,20. Então, aqui R$ 88,20, né? Com um pontinho de vezes aqui. Tudo isso dividido pela quantidade de total de roupas que ela comprou, né? No caso, foi 12 vestidos e 12 vestidos curtos e 10 longos. Tudo isso divididos por 22. Aí, né, vocês vão fazer a multiplicação, né, de cada um que está entre parênteses, e depois somar e dividir por 22. Vocês vão chegar à resposta, né, qual foi a média paga, né, em cada vestido, né. A gente vai encontrar a média aí, tá? Deixo para vocês praticarem aí e fazerem para ver se vocês conseguem chegar no valor pago por cada vestido. Beleza? Então, vou limpar a tela aqui, tá? Espero que tenha ajudado vocês aí com essa revisão sobre média aritmética simples e média aritmética ponderada, né? Aí a próxima aí a gente vai ver a parte das equações e inequações e alguma coisa na parte trigonométrica. E, se Deus quiser, vamos bem nas avaliações aí, tá bom? Um grande abraço, né? E fique com Deus. Tchau, tchau.